realmente a gente tem que se imaginar melhor e caminhar naquela direção. Algumas pessoas desistem, acham que não vai dar, acham que... E existe uma frase que se você pensa que você pode ou pensa que não pode, em ambos os casos você está certo. Essa frase eu ouvi dizer de Henry Ford. Henry Ford falava isso, ou seja, se você pensar que você pode e vai conseguir, sua mente, suas atitudes, suas ações vão se encaminhar para essa direção. Consequentemente, você vai criar meios, razões, porque conhecimentos, se associar com pessoas que vão naquela mesma direção e você vai conseguir o resultado, ou positivo ou negativo. A partir do momento que você tem um resultado negativo, você fala: o que eu tenho que fazer para melhorar? O que eu tenho? Então tudo vai da ação. Se você não tem ação, não tem como você analisar um resultado, porque não vai ter resultado. Se você tem uma ação, você vai analisar: o resultado é negativo, o que eu faço para mudar? E vai começar a direcionar o que você tem que fazer. Então, para você aí que está assistindo, que quer mudar a direção da sua vida, que quer melhorar algo na sua vida, saiba que é possível, saiba que você consegue. Às vezes você apenas não sabe o como, mas a partir do desejo, a partir do momento que você quer essa mudança, corra atrás, comece a fazer. E aí a pessoa muitas vezes ela desiste porque ela quer uma coisa imediata, ela quer uma coisa rápida. E na vida nada é rápido, uma gestação dura 9 meses. Se acelerar, dá ruim. Às vezes nasce crianças prematuras, é verdade. E tem complicações, tem dificuldades maiores ainda. Ou seja, quando você tira uma fruta do pé, qualquer fruta que seja, e ela ainda está verde, não tem proveito nenhum. Então tudo tem o seu determinado tempo. Plantar a semente da nova decisão, deixar ela germinar na sua mente, para que depois você consiga assimilar as ações que você tem que tomar, as decisões que você vai ter que tomar, as mudanças que você vai tomar. Agora fala: Ricardo, mas eu não sei que direção tomar, eu não sei como fazer isso. É possível. Procura quem sabe, procura quem já está no caminho, procura quem já está tendo o resultado. Isso eu falo não é só do resultado do que eu faço. O resultado, de repente, você é uma pessoa que trabalha com costura, quer evoluir no que você faz, quer prosperar, porque tem pessoas que trabalham, grande maioria no mundo todo trabalha como uma sensação de escravidão. Trabalha, paga as contas antes de acabar o mês, acaba o dinheiro e fica naquela dificuldade porque está acabando mais 10 dias ou mais ou menos, passa mais alguns dias sem dinheiro para executar o básico. É triste saber que as pessoas estão com grandes dificuldades de executar o básico. Então, se a pessoa não está conseguindo o básico, como é que ela vai conseguir ter sonhos? Como é que ela vai conseguir ter ideias para fazer algumas coisas mais ousadas? Na verdade, ela vai desistir, ela vai se conformar. Novamente vem a frase: torne-se inconformado, porque há uma mentira que contam para você, que você não é capaz, que você não dá conta, que você não sabe, que você nunca vai conseguir isso. É uma mentira. Todas as pessoas que não têm conhecimento, todas as pessoas que não têm habilidade, todas as pessoas que não têm competência, elas
podem sim se capacitar, elas podem sim executar algo. Primeiro tem que ter o desejo, o que você quer mudar na sua vida, qual a transformação que você quer na sua vida, na sua família, no que você vai querer para daqui 5, 10 anos ser ou ter. É mais importante ser do que ter, porque um exemplo mais claro, eu quero ter 2 milhões de reais na conta, tá? Ter não quer dizer que você é uma pessoa próspera ou rica. O exemplo disso são pessoas que ganham na loteria. Ela pode ganhar lá 5, 10 milhões. Passado o tempo, já foi comprovado que 95% das pessoas voltam a ser pobre novamente financeiramente, e às vezes até pior do que ela estava anteriormente. Então, ser é o principal motivo que você tem que buscar, porque ser uma pessoa sábia vai te tornar uma pessoa próspera. Você vai começar a usar o pouco de conhecimento que você tem com sabedoria, e essa sabedoria vai te fazer buscar mais conhecimento, e esse conhecimento vai transformar mais os seus resultados. Muitas vezes as pessoas elas se apoiam apenas na ideia, eu tenho que fazer uma faculdade. Eu não estou falando que é errado fazer faculdade, não estou falando que eu sou contra a pessoa fazer qualquer tipo de coisa, mas a faculdade, aquele diploma na parede, ele já teve o seu tempo de glória. Se você notar, nos dias de hoje, voltando no tempo anterior, a pessoa tirava lá o diploma de médico, ela apenas sentava no escritório e vinha várias pessoas buscando aquele médico. A pessoa tinha um diploma há vários anos atrás de advogado, tinha várias pessoas ali correndo. Não estou dizendo que hoje não tem, todo mundo tem a necessidade de um médico ainda, de um advogado ainda, mas teve tanta diversificação de faculdades, de formações, que nos dias de hoje tem grandes quantidades de administradores de empresa, grandes quantidades de engenheiro, grandes quantidades de advogados. E não estou dizendo que não dá dinheiro. O que eu estou dizendo é que não adianta você correr na direção que a maioria está correndo. Você tem que ser único, você tem que ser especial, você tem que ser mais qualificado possível, não com a ideia de ser melhor que os outros, de jeito nenhum. Você tem que ser o melhor que você pode, igual Mário Sérgio Cortella fala, o melhor que você pode com as condições que você tem, até que você tenha condições melhores ainda. As frases que eu gosto de ouvir bastante do Mário Sérgio Cortella, tem toda razão. Tudo que você tem na sua mão hoje, se é só isso que você tem, use isso com mais intensidade, use mais esse conhecimento e aprimore, melhore, faça cada vez o seu melhor. E quando você dá o seu melhor, você vai começar a olhar em direções, e nos dias de hoje você consegue pesquisar na internet, pesquisar no YouTube, Instagram, e você consegue encontrar pessoas que estão um degrau a mais que você consegue absorver conhecimento desses profissionais. Então, a diferença de pessoas que estão hoje correndo atrás de fazer, novamente falo, não é contra o estudo. Todo tipo de estudo e conhecimento, ele é essencial. Porém, procure usar o conhecimento que você tem já
buscando mais sabedoria do que o conhecimento, porque a sabedoria vai fazer você usar o conhecimento que você tem para você atingir as metas e os objetivos que você tem. Aí o grande problema é que já foi comprovado que mais de 80% das pessoas no mundo todo não tem metas e objetivos definidos. Então você trabalha sem saber para quê. Você trabalha sem saber o porquê. Você trabalha sem saber onde vai chegar. Pensa numa aeronave. Toda aeronave, seja ela grande ou pequena, ela tem um plano de voo. Esse plano de voo inclui vários checklists e cada pessoa é responsável por esse projeto de voo, esse plano de voo. Assim como uma aeronave tem um plano de voo, desde a manutenção, desde que o piloto vai executar a direção, assumir o comando da aeronave, até chegar em determinado destino. Existe um plano completo para que aquelas pessoas daquela aeronave saiam do ponto A e cheguem ao ponto B, o objetivo final. E mais de 80% das pessoas no mundo não tem um objetivo definido, um objetivo claro da onde vai chegar. É por isso que não chega em lugar nenhum. E eu era assim. Há 20 anos atrás eu comecei a pesquisar insistentemente por que as pessoas têm sucesso, por que as pessoas têm um resultado extraordinário e outras estão patinando, que não paga nem a passagem do ônibus. Eu, quando tinha 18 anos, quando eu comecei a namorar com a minha esposa, eu não tinha dinheiro para pagar um copo de água na padaria. E não tinha conhecimento para poder executar nada. Eu não tinha conhecimento para saber como que eu vou fazer algo para me gerar um rendimento, para me gerar. Eu passava, na época, eu morava na Rua Estônia, e passava ali em frente ao cemitério do Curuçá, quem é da região sabe, e estava construindo aquele monte de prédios que hoje era só um terreno na época. E de curioso, eu estava passando a pé com a minha namorada, que hoje é minha esposa, 38 anos juntos. Passando a pé, eu falei para ela, vamos ver quanto que é? Tava lá aquele showroom, como é que fala? Aquela maquete lá que eles montam para a pessoa ver como vão ficar os apartamentos para fazer. E os vendedores lá de plantão. E não custa nada ir perguntar, eu fui lá perguntar. Tinha que dar um valor e pagar R$1.300 por mês. Eu não tinha dinheiro para comprar um copo d'água na padaria. Eu pedi água da torneira na época. Como é que eu ia pagar 1.300? Quando eu olhei o que tinha que pagar 1.300 por mês, eu pensava, se eu tivesse R$1.300 por mês, eu tava rico, porque eu não tinha nada. E aí comecei a perceber que não tinha conhecimento para ganhar. Eu não tinha, era uma mente vazia, igual criança, né? Uma criança, ela absorve bastante coisas do 0 até os 7, 8 anos, porque a mente dela é totalmente vazia, igual uma esponja que você coloca na água, ela começa a absorver. Quando ela começa a absorver, ela começa a aprender as coisas externas da vida, porque um bebê, quando ele nasce, né, nem andar sabe. Leva-se um ser humano que é um bebê na hora de aprender a andar, leva-se 1 ano e meio, 2 anos até para conseguir dar os passos. Como é que você quer ter sucesso do dia para a noite? Não vai ter. Mas se você começar a plantar essa semente, se você começar a regar com estudos no que você quer aprender, exercitar, no que você quer, na prática pura do que você quer fazer, seja qual for o nicho ou o trabalho que você escolher fazer, você vai se encaminhar para essa direção, igual uma criança que começa a engatinhar, depois começa a ficar de pé e começa a dar os primeiros passos.
Então, acredita que você pode, acredita que você consegue e começa a se encaminhar. Você tem que ouvir mais pessoas falando sobre isso. Procura lá algumas pessoas que você se conecta, escuta a pessoa falar e para e pensa, fala, essa pessoa tem razão, essa pessoa tem uma história por trás dela que fez ela se moldar para chegar aonde chegou. Eu lembro, tem vídeos antigos meus de 2016 que quando eu olho aquele vídeo, eu olho assim, parece que não é. Depois que eu mostrar para vocês, vocês vão perceber, não é a mesma pessoa. Literalmente, você vai ter que se transformar em uma outra pessoa. Literalmente. Porque se você não está satisfeito com os resultados que você está tendo, significa que aquilo que você aprendeu desde a época que você começou a estudar, desde a época que você aprendeu algo, começou a pôr em prática, começou a executar e não está satisfeito com o resultado, você vai ter que recondicionar sua mente, ressignificar os seus valores e o seu nível de conhecimento vai ter que avançar para novos conhecimentos. Você vai ter que aprender a desaprender. Essa é a parte mais difícil. Você vai ter que desaprender de hábitos. Mas uma coisa que eu posso te dizer que é impossível: esquecer o que você já aprendeu, esquecer as dores do passado. Isso não é possível. Mas é possível criar uma nova realidade. É possível você criar novas memórias, novas condições de vida, novos aprendizados, e executar esses novos aprendizados vai te trazer novas programações mentais, que essas novas programações mentais são esses novos aprendizados que vão te fazer executar novas ações. Novas ações vão te trazer novos resultados. E como que você vai fazer isso? Somente pela persistência, somente pela aquela declaração íntima, aquele grito dentro de você, aonde você diz: chega, chega, não aguento mais do jeito que está. Quando você chegar no ponto do seu verdadeiro chega, é aí que você vai começar uma nova programação, um novo conhecimento, para que você entenda que esse novo conhecimento, essa nova programação vai te dar uma nova direção. E essa nova direção, se você persiste, se você insiste e não desiste, inevitavelmente vai te trazer um resultado. E esse resultado, passado o tempo, você vai conseguir analisar. Está do jeito que você quer? Continue e melhore. Não está do jeito que você quer? Aonde eu mudo? Você tem que pensar. Aonde eu vou melhorar? Existe um exemplo de pessoas que são mecânicos automobilísticos. Cada vez que o piloto dá uma volta na corrida, ele informa o que ele percebeu de errado, o que ele percebeu que pode ser melhorado. E ele fala isso para os especialistas mecânicos. Hoje em dia tem uma tecnologia mais avançada, antigamente era mais arcaico, mas era também eficiente. Cada volta na corrida, o mecânico informa para os pilotos. O exemplo maior que eu tive foi Ayrton Senna. Ayrton Senna dava uma volta na corrida e ele era tão especialista, ele era tão dedicado no que ele fazia, que ele sentia os barulhos do motor e sabia onde tinha que mexer.
é realmente o nível, sabe, top de conhecimento, de dedicação. Quando ele dirigia um carro, era como se fizesse parte da vida dele, parte do corpo dele. E é isso que você tem que buscar no seu sucesso, é isso que você tem que buscar no que você faz profissionalmente. Também você pode aplicar isso na sua vida pessoal. O que você pode melhorar que você ainda não se acha completo? Seus filhos, sua esposa, os passeios que você dá ou não dá durante 30 dias depois do serviço. Muitas vezes, alguns passos que você pode dar não depende do dinheiro, depende do seu tempo, que vale mais do que dinheiro. Só que as pessoas não valorizam o seu próprio tempo. Aí você pode ver, quando eu trabalhava na Ford, a gente vendia horas. O funcionário, eu como funcionário da Ford era horista, tinha um mensalista e horista. A gente vendia horas do serviço, trabalhava por horas. O que acontece com isso? É um contrato de serviço normal. Porém, a gente, quando está mais novo, a gente não tem noção de como é valioso o nosso tempo. Quanto mais a gente vai amadurecendo, a gente começa a se dar conta de como o tempo passou rápido, de como o tempo é valioso. E se você perder tempo com redes sociais, bobeirinhas na internet, porcarias que não te levam a lugar nenhum, você está perdendo um tempo que não volta. É pior do que perder dinheiro, porque perder dinheiro você recupera. Você investiu em alguma coisa que deu errado, você tem como fazer de novo. Agora, se você perde tempo valioso, você poderia absorver conhecimento, absorver algo valioso que depois ninguém consegue te arrancar, o conhecimento e a sabedoria de usar esse conhecimento, isso ninguém arranca de você. Aí sim você vai estar sendo uma pessoa sábia, usando bem o seu tempo, exercitando o conhecimento que você tem, usando sabiamente o tempo e o conhecimento. A união desses dois vai te trazer um novo resultado, e muitas vezes pode ser um resultado extraordinário que você queria, só que você não sabia, porque isso só se conquista com a experiência. A experiência leva tempo. É o melhor professor que existe na vida, é o tempo. Só que esse professor, infelizmente, ele nos mata, porque o tempo esgota. É finito, não é infinito o tempo. Quando a gente chegar nos 70, 80, 90 anos, nosso tempo se acaba. Então é aí que você começa a ter o verdadeiro valor do tempo. Aí você para de gastar tempo com maratonas no Netflix, maratonas em alguns filmes, maratona em algumas coisas que não te agrega um conhecimento para que você chegar no destino, num estilo de vida, em um patamar que você pode ajudar outras pessoas e não ser ajudado. Então, cada vez mais você tem que estar alerta para isso, sobre o tempo que você tem. Ele é valioso e você não sabe disso. Você desperdiça tempo com qualquer coisa, com coisas fúteis, inúteis, que não vai te levar a lugar nenhum. Então, começa a partir de hoje a pensar: como eu estou usando o meu tempo? Vai me trazer benefício no futuro ou é apenas um entretenimento? Eu não estou dizendo que não tem que ter entretenimento, mas ele tem que ser dosado, ele tem que ser, sabe, 1% de todo o tempo que você usa no seu dia a dia. Use mais o seu tempo para absorver conhecimento. Minha esposa, desses 20 anos para cá que eu fiz grandes mudanças, minha esposa fala que eu tô bitolado. Ela fala: você tá bitolado nesses vídeos. Não é que esteja bitolado. Eu decidi mudar. Eu dei o meu chega. Chega
para vida ruim, chega para a situação de cortar a luz, cortar a água, chega de ficar preocupado quando acaba o gás. Eu dei um chega e comecei a ter a decisão de mudar, a decisão de ter novos resultados, de nunca mais me preocupar com isso. Mas para isso você tem que ter conhecimentos novos, habilidades novas e aplicá-los. Porque se você aplicar conhecimentos novos, novas técnicas, novos modos de trabalhar, você inevitavelmente vai ter resultado. Só que tem que ser persistente, não é fogo de palha. É um conhecimento mais profundo, mais firme, persistente, insistente, até mesmo obsessivo. Porque se você não tiver isso como regra principal para mudar de vida, essa obsessão não é descontrole, é uma obsessão de até dar certo. Você tem que se determinar: eu vou fazer até dar certo, ou vou morrer tentando. Se você não tiver essa determinação, você vai desistir. Eu desejo que você também atinja novos conhecimentos, novos resultados, mas tem que ser, sabe, determinado, tem que ser persistente, insistente e de modo inteligente, não de modo teimoso. Porque algumas pessoas são teimosas. O que é ser teimoso? É estar vendo que está dando errado e continua do mesmo jeito. Continua dando ruim e faz do mesmo jeito. Não é assim. Se deu errado, se deu ruim, analisa o que eu posso mudar, o que eu devo estar fazendo de errado. Eu vou procurar alguém que sabe, eu vou procurar alguém que faz, que está tendo o resultado que eu quero ter. E vou perguntar o que eu estou fazendo de errado na sua visão. Me conta o que você... Isso é mentor. Eu comecei a pagar mentorias, eu comecei a procurar conhecimentos. Enquanto você não pagar o preço, e o preço não é só dinheiro do curso, não é só dinheiro de uma mentoria, não é só o dinheiro, é tempo que vale mais do que dinheiro. É você separar o tempo ali, 1 hora, 2 horas, e ficar realmente compenetrado, comprometido em mudar a sua vida. Às vezes alguma pessoa deseja mudar de vida, mas na hora que tem uma mentoria, na hora que tem um vídeo que você tem que participar de um grupo de mentoria, você fala: ah, mas não vai dar tempo por causa disso. Se você for comprometido, você separa o dia para aquilo. Se você for comprometido, você para na metade do trabalho e fala: agora eu tenho que ir porque eu tenho que mudar de vida, eu tenho uma mentoria, eu tenho um acompanhamento de uma pessoa que está me ensinando. Se o médico vai fazer uma pós-graduação, paga caro para fazer a pós-graduação, e ele não for comprometido de chegar lá e ver o médico que está tendo sucesso, que vai ensiná-lo, se ele não for comprometido, ele vai aprender? Não vai. E novas técnicas que esse médico vai aprender na pós-graduação, um novo aperfeiçoamento dele, exige custo financeiro e o custo do tempo. Ou seja, você tem que separar o tempo, você vai ter que bloquear algumas coisas, deixar elas... Aí a pessoa fala: ah, mas eu não tenho tempo, Ricardo. Tempo é igual para todo mundo. Bill Gates, que é um dos maiores milionários do mundo, ele tem 24 horas também, não tem mais tempo que você. E como que ele executa as coisas? Priorizando. A gente às vezes não é que a gente não tem tempo, a gente apenas não priorizou aquilo como importante. E depois que eu aprendi isso, priorizar o que eu quero e se é importante ou não importante, urgente ou não urgente, a partir do momento que eu conseguir aplicar, entender e fazer isso funcionar na minha vida, de separar o que é importante, o que é urgente, o que é emergência, aí sim eu comecei a aplicar cada coisa que eu faço na vida como urgente, importante ou apenas necessário. Então, fica a dica para vocês: acredite que você pode, acredite, você consegue. Você vai ter que buscar competências
aprender novas coisas, executar essas novas coisas, porque o conhecimento sem prática ele é inútil. É igual você ir no médico, tá doente, pede o remédio, ele te faz a receita e você não toma. O conhecimento sem execução não tem valor nenhum. Faça isso, aprenda e ponha em prática. Você vai ver que a sua vida, em um prazo aí de 3 meses, já está totalmente diferente. Eu desejo que você consiga, de coração. Até mais.